Olá, meu nome é Vinícius Gontijo, eu sou mestre e doutor em Direito Comercial pela UFMG, professor na graduação e na pós-graduação da PUC Minas Gerais, na Milton Campos e no Pretório. O tema do nosso curso é o Direito Empresarial. E na última aula, nós vimos as hipóteses de terceiros, sócios, administradores, conselheiros, responderem por dívidas que caberiam à sociedade pagar. Nesta nossa aula, nós vamos trabalhar o tema da exclusão de sócios em sociedade limitada. O nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Bem, o nosso tema é um tema fundamental, tanto na dinâmica daquelas pessoas que operam o direito cotidianamente, quanto daquelas pessoas que se dedicam ao estudo visando a concursos públicos. Vejam, no meu escritório, a gente recebe uma média de 3 novas dissoluções de sociedade por semana. E como, infelizmente, a maioria, principalmente dos pequenos, médios empresários, não tem preocupação quando estão constituindo a sua sociedade de um trabalho mais técnico na elaboração, procurando, às vezes, um contador para fazer seu contrato social, isso, quando explode lá na frente, é um Deus nos acuda. E é isso que a gente vai examinar. Bem, nós temos 2 situações iniciais para serem abordadas. A primeira situação é quando o sócio quer sair da sociedade. A outra situação é quando o sócio não quer sair da sociedade. Porém, os demais sócios não querem mais na sociedade. Querem jubilá-lo, expulsá-lo das sociedades. Vamos começar tratando da situação mais cômoda, mais fácil, que é a situação da pessoa que quer se retirar de uma sociedade. Todos nós sabemos que o artigo 5º, inciso 17 e 20 da Constituição Federal, trazem normas relativas às associações. E no 20, nós temos que ninguém é obrigado a se associar e a permanecer associado contra a sua vontade. Porque deve ser uma das coisas mais aviltantes do mundo alguém ficar preso a uma sociedade com pessoas com as quais não mantém mais qualquer afinidade financeira ou mesmo subjetiva de amizade. Bem, o artigo 1029 do Código Civil regulamenta o exercício desse direito de retirada de um sócio. E o artigo 1029 do Código Civil vai tratar esse direito de 2 maneiras diferentes. O artigo 1029 do Código Civil, ele vai classificar a primeira hipótese, em que a sociedade é com prazo determinado. E a segunda hipótese, quando a sociedade é com prazo indeterminado. Quando a sociedade é com prazo determinado, a lei prescreve que ele somente poderá se retirar da sociedade se judicialmente comprovar justa causa. Então, ele só pode se retirar nas vias judiciais. E, mediante prova de que ele está se retirando por um fundamento justo. Como, por exemplo, a chamada quebra de affectio societatis, ou seja, os sócios não se dão mais bem, não são mais amigos, ou o seu sócio não cumpre com suas obrigações estabelecidas em lei no contrato social, ou o seu sócio foi condenado por um crime que problematiza a sociedade. Então ele vai ter
provar uma justa causa. Do contrário, ele não poderá se retirar. É claro que, infelizmente, a doutrina não problematiza a lei. A gente não vê os autores de direito empresarial examinando a validade desta norma. Seria ela válida? Porque a Constituição assegura o direito de não se manter associado. A Constituição não fala assim, os sócios em sociedades com prazo indeterminado têm o direito de se retirar. Ela fala, ninguém é obrigado a se associar e a permanecer associado contra a sua vontade. Nós sabemos que há uma discussão entre os doutrinadores constitucionalistas em que se perquire sobre a aplicação ou não das normas relativas às associações, também às sociedades empresárias. Mas o entendimento majoritário é de que sim, que as normas relativas às associações aplicam-se às sociedades empresárias. Né? Pois bem, então a gente constata que esse dispositivo do artigo 1029 do Código Civil, ele é de discutível validade. Quando proíbe a pessoa de se retirar de uma sociedade com prazo determinado, se ela não provar justa causa. Nós não temos precedentes jurisprudenciais, a doutrina é omissa e esse problema resta insolucionado no métier jurídico. Mas é um problema para a gente questionar. Pois bem, já o artigo 1029, quando se trata de sociedades com prazos indeterminados, a lei vem trazer o seguinte: tratando-se de sociedade com prazo indeterminado, o sócio tem o direito potestativo de se retirar, sem ter que justificar, sem ter que demonstrar justa causa. Quero sair porque quero, porque cansei, porque na realidade eu não quero mais estar aqui. Bem, mas a lei traz a burocracia para que isso se faça, ou, melhor dizendo, o procedimento. A lei prescreve que o sócio que desejar se retirar deverá notificar. Vejam que essa notificação pode ser cartorial, pode ser judicial. A lei não trouxe um procedimento especial. Então, qualquer notificação. Posso entregar uma carta com recibo. Outro dia, um cliente meu me indagou. Então eu mando uma carta registrada com aviso de recebimento. Perfeito. Só que tem um problema. Se o seu sócio for uma pessoa não muito ética, a discussão agora é a seguinte: o AR comprova que eu recebi o envelope e não o conteúdo do envelope. Quem te garante que esse envelope não foi postado vazio? Eu já vi vários casos de notificações em que o cidadão fez a notificação com AR e não foi aceito na jurisprudência. Os juízes não aceitaram. E o fundamento apresentado? O AR prova a entrega do envelope, não da notificação. Eu não sei se o envelope foi enviado vazio. E é verdade. Então, eu particularmente acho que o melhor é fazer ou uma notificação cartorária, cartorial, com fé pública, ou uma notificação judicial. Mas o fato é que o sócio retirante, ele não notifica a sociedade. Ele notifica os demais sócios. Se ele tiver 30 sócios, ele vai ter que fazer 30 notificações. Porque ele vai notificar aos sócios, não à sociedade. Notificá-los da sua intenção de se retirar da sociedade. Da sua intenção de se retirar. E a lei marca o prazo. A notificação tem que ter prazo de 60 dias de antecedência.
Então, ele notificará os demais sócios com antecedência mínima de 60 dias. Recebida a última notificação, os demais sócios notificados terão o prazo de 30 dias para optarem por dissolver a sociedade in totum, acabar com o empreendimento. Então, eu faço a notificação com 60 dias, dentro desses 60 dias, os demais sócios poderão, dentro dos primeiros 30 dias, os demais sócios poderão optar por dissolver a sociedade na sua inteireza. Se não exercerem essa prerrogativa, tem o prazo original, 60 dias, para apurar os haveres do sócio retirante e pagar. Então, feita a notificação, transcorrido o prazo, o notificante não é mais sócio, ele é ex-sócio, credor por seus haveres. Vão ser apurados os haveres dos sócios. Há 3 maneiras de se apurar haveres de sócio em uma sociedade. Só há 3 maneiras lícitas de se apurar haveres de sócio em sociedade. A primeira maneira não é aqui aplicável, porque a primeira maneira só se aplica a SA. E as sociedades anônimas têm um tratamento todo especial. Isso que nós estamos tratando não se aplica às sociedades anônimas, mas àquelas sociedades contratuais, como, por exemplo, a sociedade limitada. A primeira hipótese seria a cotação média em bolsa das ações no último exercício social. Como as sociedades contratuais não têm ações, e muito menos ações em bolsa, não se lhes aplica. Aplicando-se-lhes apenas uma das 2 outras hipóteses. A segunda hipótese é pelo patrimônio líquido. O que é patrimônio líquido? Eu vou avaliar todo o patrimônio das sociedades, todos os ativos, todo o passivo. Vejam, a preço de mercado. Eu não vou avaliar esse púlpito pelo preço que ele foi comprado, mas pelo preço que ele vale hoje. Não vou avaliar o imóvel onde funciona a sede da sociedade pelo preço contabilizado quando o imóvel foi transferido à sociedade, mas pelo preço de hoje. E vou avaliar todo esse ativo a preço de hoje, todo passivo. Então, vou pegar ativo menos passivo exigível, as dívidas. O que sobra é o chamado acervo societário. Os contadores chamam de patrimônio líquido. É o acervo societário. Então, eu vou ver quantos por cento o sócio retirante tem no capital social. Se ele tiver 10% do capital social, 15%, 18%, 13,47%, o percentual que ele tiver do capital social é o percentual que ele terá do patrimônio líquido da sociedade. A sociedade apura isso nesses 60 dias e paga nos termos do artigo 1031 do Código Civil. Que aí eu vou conjugar o 1029, que vai dizer como fazer, o 1031, como apurar o valor e pagar. Então vai ser feita essa avaliação patrimonial. É um método muito utilizado. Muito utilizado. Até porque é muito prático. Para nós, da área jurídica, que não temos uma grande vivência na economia, na contabilidade, esse é um método que passa bonitinho pelo juiz. Mas nem sempre é o melhor método. Porque imaginem os senhores o seguinte. Imaginem que nós estejamos dissolvendo uma escola ou um escritório de advocacia. Vocês acham que um escritório de advocacia vale pelo preço dos computadores, das mesas, das cadeiras, da impressora? Ou vale por uma figura chamada perspectiva de rentabilidade? Não é lógico?
As sociedades prestadoras de serviço, principalmente elas, o método patrimonial é altamente lesivo ao sócio retirante. Altamente. Porque quando é uma indústria, tudo bem. Uma indústria de sapato, tem lá a indústria, as mesas, a cadeira, eu vou ter o couro, vou ter as máquinas, vou ter a marca, pronto. Mas numa sociedade prestadora de serviço, utiliza-se normalmente o terceiro método, que é perspectiva de rentabilidade. E o que vem a ser a perspectiva de rentabilidade? É aquilo que os contadores chamam de fluxo de caixa descontado. Ouçam-me bem, meus amigos, suponhamos que você tenha, Plínio, né, R$1 milhão para fazer um investimento. O Plínio, então, está lá com esse dinheiro, R$1 milhão, vou fazer um investimento. O Plínio senta e faz as contas. Poxa, se eu comprar títulos públicos, títulos do governo, eu vou receber, um juro Selic da ordem de 13,75% ao ano, o que vai me dar mais de 1% de juro ao mês. Com qual risco? Que risco você tem? Zero. Risco zero. Porque a última vez que o Estado brasileiro deu calote foi em 1982, no então governo Sarney, que, estrangulado, ele decretou moratória. Os senhores devem se lembrar que ele veio e disse, tem que decretar moratória. Desde 1982, o governo brasileiro paga suas dívidas pontualmente. Pelo menos as dos títulos públicos. Pois bem, com risco zero, você embolsa fatalmente um ponto qualquer coisa. Bem, você então tem esse 1 milhão e resolve montar, digamos, uma academia de ginástica. E você pega lá e investe 1 milhão na academia de ginástica. No final do mês, você está com a academia linda e bonita e embolsou de lucro R$8.000. É um bom valor? É um bom valor. Mas R$8.000 são quantos por cento de 1 milhão? 0,8. Se você tivesse comprado títulos públicos, você tinha embolsado mais de 1 com risco zero. Você agora está com o risco da Justiça do Trabalho, o risco da Justiça Fiscal, o risco de cair um temporal e quebrar suas máquinas lá. Exato. E todo mundo lá secando o negócio. Viu? Você acabou de fazer uma grande bobagem. Todo mundo, então, tem uma remuneração de risco, que é um percentual que extrapola o título público. Por exemplo, o governo reduz o depósito compulsório dos bancos, na expectativa de que os bancos financiem o público. Mas o banco vai virar assim, o quê? Eu prefiro emprestar para o governo, que está me pagando uma taxa Selic de 13,75, sem risco nenhum. Ao invés de eu emprestar para o povo, eu empresto para o governo. E não adianta. Não adianta nada, porque continua sem dinheiro. Porque nós temos que raciocinar em termos empresariais, é direito empresarial, não é direito social, né? Não é direito administrativo, não é direito constitucional, não, é direito empresarial. Eu vivo digladiando com os meus alunos, principalmente aqueles que estão se preparando para concurso. Por que direito comercial tem sido a matéria que mais reprova em concursos públicos? Porque o aluno pega o raciocínio de direito civil, de direito constitucional, de direito administrativo e traslada para o direito empresarial. Aí ele se arrebenta todo. Porque
No direito civil, eu tenho a paternidade socioafetiva. Eu estou preocupado com a família. Né? Eu tenho a boa-fé objetiva. Eu tenho o princípio da dignidade do ser humano. Que são princípios que não se trasladam automaticamente para o direito empresarial. Nós vimos na aula passada. O princípio aqui não é da dignidade da pessoa humana. É o da pessoa jurídica. Claro que o da humana também. Mas também da jurídica. Então eu tenho as nuances que arrebentam com os candidatos. Porque eu não posso pegar a lógica de lá e enfiar cá. Porque senão dá nisso. 8 mil, parece ótimo. Mas olha que você vai ver, mico. Então você tem o seguinte, hoje qualquer negócio que não te dê uma remuneração superior a 1% do valor investido, você está tomando prejuízo. Então você tem o chamado fluxo de caixa descontado, que é o seguinte, você pega o valor investido, desconta o juro do título público, do FUNDI, conforme o critério. A BNT sugere que a gente calcule os últimos 3 anos, projete os 3 anos futuros, desconte a remuneração. Então, se o seu negócio está dando um lucro de 4%, 3% é a chamada remuneração de risco. É a remuneração que você está tendo para assumir os riscos do seu negócio. Você não está ganhando 4%, você está ganhando 3%. Porque você ganharia sem risco nenhum em título público. Então vejam os senhores, esse critério, então, eu alavanco, eu pego esse valor, a empresa vale hoje X. Projeto quanto que ela vale em 3 anos, considerando a envergadura do faturamento anterior. Desconto o índice de remuneração de risco. E eu calculo qual é o valor da perspectiva de rentabilidade do negócio. Largamente utilizado nas sociedades prestadoras de serviços. Notadamente nelas. Mas pode ser aplicado em qualquer uma, óbvio. Então, nós temos esta situação. É verdade que muitas vezes a pessoa notifica e os sócios quedam inertes. Às vezes você está aí me perguntando, poxa, eu fui orientado por um advogado, fiz a notificação, aqueles cretinos dos meus sócios, porque nessa hora o cara já está chamando os ex-sócios de cretino, tomaram providência nenhuma. E eu estou lá enrascado nesse negócio até hoje. Como fazer para resolver essa questão? Simples. Pega a sua notificação, arquiva no registro do comércio, na junta comercial, como documento de interesse do empresário. Então você ali é ex-sócio, credor para os seus haveres. E então você entra com uma ação judicial, seguindo um procedimento que é a dissolução parcial de sociedade para apuração dos haveres do sócio. Muito cuidado, meus amigos, muito cuidado. Porque isso é regido pelo CPC de 1939. A ação de dissolução de sociedade empresária, total ou parcial, nos termos do artigo 1218, inciso 7, do CPC de 1973, aplica-se o CPC de 1939. Repetindo, o artigo 1218 do CPC de 73, ele traz uma relação de matérias que não são regidas pelo CPC de 73, mas pelo de 39. Não é repristinação, porque aquela parte não chegou a ser revogada. É continuação de vigência. E o artigo 1218, no inciso 7, prescreve que a dissolução de sociedades se faz de acordo com o CPC de 39. Quando você é advogado, a situação é sempre muito cômica. Se você é autor, você ganha. Se você for réu, você ganha. Por quê? Se você é autor, o réu geralmente contesta no 15º dia. CPC de 73. Só que o prazo para contestar aqui é de 5 dias. Aí quando o cara contesta, ele já é rével. Se você é réu, você também vai ganhar. Inépcia da inicial do autor. Porque o autor vai pegar o artigo 282, CPC,
fazer sua petição inicial, procura lá, procura colar, ninguém nem lembra que existe CPC de 39 em vigor. E aí o cara vai fazer a petição inicial com base no CPC de 1973. Sem atinar para o fato disso aqui, ó. As disposições mantidas do Código de 1939. Todo CPC que você pegar, meu amigo, a hora que você acaba de ler o CPC de 73, vai vir essa parte aqui, regendo a ação de dissolução de sociedades. E lá, na petição inicial, há um pedido obrigatório, sempre olvidado pelo autor, que dá inépcia. Qual? O pedido de nomeação de liquidante. Então, esta é a situação. Se você notificou e os notificados não levantaram seus haveres por um dos métodos autorizados em lei, você tem que ir à justiça para apurar seus haveres. Né? Isso é quando o sócio quer sair. O problema todo é quando o sócio não quer sair. Os demais é que não querem. Está muito bom para ele. Veja, no caso de exclusão de sócio, nós temos que trabalhar duas perspectivas. Quando se trata de exclusão de sócio, nós temos que saber se é a maioria que quer excluir a minoria ou se é a minoria que quer excluir a maioria. E a segunda perspectiva é, o ato é judicial ou extrajudicial? Quando eu falo maioria e minoria, entendam-me, não é per capita, é financeira. Quem tem a maioria do capital, quem tem a minoria financeira do capital. Quando se trata de uma exclusão judicial, não pairam discussões nem na doutrina, nem na jurisprudência. Tratando-se de uma exclusão judicial, tanto pode a maioria excluir a minoria, quanto a minoria excluir a maioria. Você vai imaginar, poxa, minoria excluir maioria? Como? Salomão Calixto Filho que trouxe isso. E eu já apliquei em caso concreto. Olha só o que aconteceu certa vez comigo. Eu fui procurado, eram na época 30 e tantos médicos. E eles me procuraram porque eles eram sócios de um hospital. O que acontece? Naquele hospital havia um médico fundador, que era dono da maioria do capital. Que era uma sumidade na medicina, respeitado, e ninguém questionava os colegas. Enquanto ele foi vivo, o hospital só andou de vento em popa. O problema foi o dia que ele faleceu. Quando ele faleceu, ele deixou 4 herdeiras. Todas as meninas, todas elas, nenhuma médica. Uma era advogada, a outra, economista. Uma era administradora de empresas. E uma outra, coitada, ela tinha um problema mental, então ela era interditada. Interditada. O fato é que elas, como sócias, controladoras e majoritárias, assumiram a posição societária e começaram a mandar. E resolveram administrar o hospital como se fosse a cozinha da casa delas. A ponto de médico ir fazer cirurgia, não tinha Novalgina. Teve que cancelar a cirurgia, porque no hospital não tinha Novalgina. Mas o que é isso? Virou uma balbúrdia. Os próprios médicos temerosos, claro, foram ao CRM, foram ao Conselho Regional de Medicina e falaram, vai lá nos fiscalizar, porque a situação está preta. Eu não sei o que eu saio dessa, não. E aquilo degringolou o hospital, que era um hospital excelente. A hora que o negócio começa a vazar, porque um empregado comenta com o outro, um paciente comenta com o outro, e o negócio vai tomando proporções catastróficas. Esses sócios minoritários foram até mim falar, nós queremos preservar o hospital. Nós queremos excluir as sócias majoritárias.
e nós entramos com a ação de exclusão delas, pedindo de cara a remoção da administração, que é algo que eu tenho muito receio em pedir, porque não é fácil conseguir, mas o juiz deu e acabou jubilando-as da sociedade. Então, tanto pode a maioria, o que é facilmente perceptível, excluir um sócio minoritário inconveniente, quanto a minoria excluir um majoritário inconveniente, judicialmente. Quando se trata de uma exclusão extrajudicial, não existe hipótese de a minoria excluir a maioria extrajudicialmente. Não existe hipótese. É vedada a exclusão extrajudicial de sócio majoritário. E o reverso. Pode a maioria excluir a minoria? Bem, esta é uma questão que a gente tem que alavancar historicamente para entender. Isso que está aí no artigo 1085 do Código Civil. Eu tenho que pedir vênia para alavancar o histórico desse dispositivo. A discussão toda emergiu no final dos anos 60, princípio dos anos 70. Naquele período, começou uma discussão que foi bater lá nas portas do judiciário. A discussão era, pode um ou mais sócios, desde que representem a maioria do capital, alterar um contrato social? Porque até aquela época, olha que loucura, imaginava-se que qualquer alteração que fosse ser feita no contrato social de uma sociedade limitada demandaria assinatura de todos os sócios. Vou tirar a sede da rua X, colocar na esquina, na avenida Y. Todos os sócios teriam de assinar. Ora, se todos os sócios assinam em todos os atos, que quórum é este? Que quórum é este, Cida? Que todo mundo assina? Unanimidade. É o quórum da unanimidade. Exigia-se para qualquer alteração no contrato social de uma sociedade limitada a unanimidade. Então isso chega lá, nos anos 70, em pé de guerra. Porque bastava um sócio. Sócio por 1 centavo. Total insignificância. Virava assim, não assino. E pronto, paralisava toda a sociedade. Então, naquela época, os juízes começaram a evoluir a jurisprudência e passaram a dizer, pode. Pode sim. Pode a maioria alterar um contrato social, independentemente da assinatura da minoria. Ou seja, com 50% do capital social mais 1 centavo, eu alterava o contrato social. O Código Civil de 2002 mudou. O Código Civil de 2002 fixou um quórum, regra geral. Em regra geral, qual é o quórum para se alterar o contrato social de uma sociedade limitada? É o artigo 1076, inciso 1. Nos termos do artigo 1076, inciso 1 do Código Civil, regra geral, há exceções, nós estamos vendo inclusive uma exceção, mas a regra geral é que a alteração do contrato social de uma sociedade limitada demanda assinatura de sócio ou sócios que representem, no mínimo, 3/4 do capital social. 75%. Tragédia. Tragédia. Ponha na cabeça de um cidadão que ele tem 74% do capital, ou seja, 74% do risco econômico do empreendimento. E ele manda nada. Nada. Ele não consegue tirar a sede da rua X, passar para a avenida Y na esquina, sem auxílio dos demais. Isso foi razão para tanto litígio. Que é uma coisa de doido. Desnecessário, um quórum elevadíssimo. Hoje essa é a regra. Mas nos anos 70, não.
Isso foi só com o Código Civil. A partir de 2003, né, porque o Código Civil é 2002, entrou em vigor em 2003, passou a ter esse quórum de 75%. Naquela época era 50% mais 1 centavo. Então, autorizou-se que a maioria alterasse contratos sociais de sociedade limitada. Quando isso se firmou, surgiu mais um passo na discussão jurisprudencial. A discussão passou a ser: se a maioria pode alterar o contrato social, pode essa mesma maioria alterá-lo a fim de excluir um sócio minoritário inconveniente? Nós somos sócios e os senhores não me querem mais por sócio. Poderiam os senhores fazer uma alteração no contrato social e arquivá-la na junta, jubilando-me da sociedade? Inicialmente, a jurisprudência disse: não, não é possível. Mas essa mesma jurisprudência foi perceber outra coisa. Sócio minoritário, ele muitas vezes é o grande problema da sociedade. Porque muitas vezes ele não ajuda muito, mas atrapalha com uma eficiência incrível. Não é? Eu tive um caso de uma sociedade, imaginem, senhores, que loucura. Eram 4 sócios. 2 juntos, tinham cada um 15%, 30%. Brigaram esses sócios com os outros 2. Brigaram com os outros 2, e moral da história: na calada da noite, entraram no estabelecimento da sociedade, e então, ali chegando, tiraram cópias dos documentos de pagamentos extra-folha aos empregados. Deram aos empregados para acionarem a sociedade com o compromisso de que eles não entrariam no patrimônio pessoal dos 2. Olha que eficiência. Eles quebraram o negócio e ainda arrasaram com o patrimônio pessoal dos outros 2. Sócio minoritário. Porque quando ele quer estraçalhar, meu amigo, ele é uma eficiência incrível. Vem o J.X. Carvalho de Mendonça, no seu Tratado de Direito Comercial, e diz o seguinte: se o contrato social houver previsto a possibilidade de a maioria excluir a minoria, essa cláusula é lícita. Seria uma cláusula lícita. Isso então se consolida na jurisprudência, e nós entramos nos anos 70, 80, até que o genial cearense Fran Martins, falecido em 1997, vem e escreve um artigo pequenininho, perguntando assim: qual o amparo legal para que a maioria só possa excluir a minoria se houver previsão no contrato social? Aonde que a lei exige isso? A lei não exige isso. Cadê o amparo legal? Perplexa, a jurisprudência constata: é verdade, não há amparo legal. Então, nós evoluímos um passo adiante. Em direito privado, que não é proibido, é facultado, então pode a maioria excluir a minoria, ainda que não haja previsão no contrato social. Fechamos os anos 90 assim. Pois não? A questão é a seguinte, professor. Nesse caso em que a maioria pode excluir a minoria, essa minoria ela recebe alguma forma de indenização nessa exclusão por parte dos sócios? Perfeitamente. Quando o sócio minoritário é excluído, também se apuram seus haveres. Tá certo? O direito dele vai ser assegurado. Porque uma vez excluído, é igual na expropriação. Seu direito é discutir o valor. Né? Então, o que acontece? Eu excluo, reduzo o capital social e pago a esse sócio seus haveres, dentro de um daqueles métodos autorizados em lei. Vai ser receber o valor econômico? Claro, sempre. Não pode ser apropriado pela sociedade, não pode ser apropriado pelos demais sócios. Porque isso aí se caracterizaria, penso, num furto. Né? Então, vejam. Neste caso, então, nós chegamos aos anos 90
com essa possibilidade. Vem o nosso legislador do Código Civil e troca mãos pelos pés. Como o Código Civil tramitara há muitos anos, 30, no Congresso, esqueceram de atualizar o dispositivo com a jurisprudência dos anos 90. Ressuscitou o JX Carvalho Mendonça. Vejam os senhores, esse artigo, trágico artigo, diga-se de passagem, 1085 do Código Civil. Ressalvado o disposto no artigo 1030, o que é o artigo 1030? O artigo 1030 é a exclusão de sócio remisso. Aqui é remisso com 2 S's. Você vai dizer, uai, mas sócio remisso com 2 S's? Remisso com 2 S, não é perdão? Em português moderno. Em português arcaico, remisso com 2 S's era o pecador. O pecador. Quando a Igreja Católica passou a remir pecados, é que o remisso com 2 S's entrou no português moderno como perdão. Aqui é remisso com 2 S porque é português arcaico. É querendo dizer o sócio faltoso, o sócio pecador. Qual é o pior pecado que um sócio pode cometer contra a sociedade? Não pagar sua participação no capital social. Subscreve as cotas, mas não paga. Sócio remisso. A lei tem nojo desse cidadão. Em verdade, não só a lei, todos nós devemos ter. Porque esse cidadão quebra o negócio. A sociedade está contando com o dinheiro dele para pagar os empregados, para pagar aos fornecedores, para pagar ao fisco. E ele não paga a sociedade aquilo que prometeu o capital social, obrigando a sociedade a fazer o quê? Obrigando a sociedade a ir a bancos, tomar empréstimo lá com os módicos juros bancários. Ora, inviabilizando muitas vezes o próprio negócio. Tanto é que lá na lei de SA, quando nós temos um acionista remisso, a lei é dura com ele. Dura. Dura e eu diria raia cruel. Porque a lei permite tomar as ações dele, permite executá-lo, permite jubilá-lo, permite ficar com as ações para si. Uma loucura. Barba, bigode e cabelo. Porque ele causa um dano à sociedade irreparável. Então esse eu ponho para fora sem maiores dificuldades. Esse põe para fora um piscar de olhos. Então, ressalvado o disposto no artigo 1030, quer dizer, ressalvado a questão do sócio remisso, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, o quórum aqui não é 75%, é 50% mais um centavo. Quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa em atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade mediante alteração do contrato social, vírgula, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. Desde que prevista neste a exclusão por justa causa. Pois bem, meus amigos, pode a maioria excluir a minoria na nova legislação, Código Civil? Só se houver uma cláusula no contrato social autorizando isso. Mas não basta haver a cláusula. É necessário ainda que o sócio a ser excluído tenha praticado atos de inegável gravidade.
10 mil anos de processo. Eu nego tudo. Eu nego tudo e qualquer coisa. Não é o que a gente vê? Vamos ao STJ passear. E dizem depois que advogado enrola processo. Quem enrola processo é legislador criando essas coisas. O que é um ato de inegável gravidade? Modesto Carvalhosa nos dá 3 exemplos. Modesto Carvalhosa vai nos dizer o seguinte, que, primeiro, considera-se de inegável gravidade a violação à lei. O sócio minoritário viola a lei. Mas não é qualquer violação à lei, não. É uma violação à lei que prejudique a empresa, ou seja, que prejudique a atividade empresarial. Meu sócio pisou na grama. Meu amigo, me ajuda aí, o que isso tem a ver com a empresa? Então você tem que perquirir a ilegalidade conjugando com a atividade da sociedade. Suponhamos o seguinte, suponhamos que 2 pessoas sejam presas, juntas, em atentado violento ao pudor. Um desses presos, é sócio de uma boate, de uma danceteria. É razão para excluí-lo? Penso que não, capaz até de aumentar a clientela. O outro, sócio de uma escola infantil. A coisa agora é complicada. Então não é a mesma ilegalidade, num caso dá para excluir, na outra não dá. Porque não basta a ilegalidade, é necessária a verificação se essa ilegalidade prejudica a empresa, prejudica a atividade empresarial. Segundo caso, violação ao contrato. Aí não precisa perquirir mais nada. É um sócio que não cumpre o que está no contrato social. Razão para excluir. E o terceiro caso, a quebra da affectio societatis, daquele liame subjetivo que une os sócios. O que faz com que você queira ser sócio de fulano, mas não de Beltrano. É curioso porque há um enunciado do Conselho Federal dizendo que quebra de affectio societatis não seria razão de exclusão. É a única razão. Pode-se assim dizer. Porque, veja, se nós somos amigos e você comete uma ilegalidade, eu digo, puxa, faz uma viagem para fora do país, eu vou ficar cuidando do negócio aqui, dá um tempo, depois você volta. Mas eu não vou te excluir. Mas se nossas relações estão estremecidas, pisou na grama, matou a cigarra, eu vou ficar tentando, igual Petrobras, prospectar em águas profundas, um jeito para eu te excluir. Porque o grande fator é exatamente a quebra da afeição de sócio, aquele vínculo. No casamento eu tenho amor, na sociedade eu tenho affectio societatis. Lá eu tenho affectio maritalis, aqui eu tenho affectio societatis, que é o estado permanente de afeição, como eu tenho affectio possessionis viabilizadora do uso capião. Pois bem, mas o nosso criador legislativo não parou por aí. O legislador criou um parágrafo único, que nunca teve paralelo na literatura universal. Olha que infelicidade. Depois dessa discussão toda, a exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia, especialmente convocada para este fim. Ciente o acusado. Olha que palavra horrível. Agora o sócio sentou no banco dos réus. Não estou te acusando de nada, não. Só não quero ser seu sócio. Ciente o acusado, em tempo hábil, para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa. Realmente, coisa de civilista. Porque, meus amigos, quando os sócios estão brigando, qual é a última coisa na vida que ele quer ver? O outro sócio. Aí agora o nosso legislador os obriga a sentar, vamos discutir nossa relação. Isso não é sério. Outro dia eu fui participar de uma assembleia dessa,
Eu disse, ó, compra um colete à prova de balas, porque alguém vai morrer, eu espero que não seja eu. Depois eu ainda disse, olha, por favor, suquinho de laranja, com bastante gelo, sem açúcar, pãozinho de queijo quentinho, com presunto e requeijão. O meu cliente olhou para mim e falou, mas o que é isso? Vai ser festa ou vai ser uma assembleia para excluir aquele mau caráter? Eu falei, deixa comigo. O cara fala até ficar rouco. Depois você vira, ouvimos as bem lançadas palavras da tribuna, mas está excluído. Para que essa reunião se não for para advogado ganhar dinheiro? Meus amigos, olha que loucura nós chegamos nela. Pode a maioria excluir a minoria extrajudicialmente? Sim, mas somente numa circunstância. Se o contrato social houver dado autorização. Basta autorização? Não. É necessário ainda que seja verificado se o sócio a ser excluído tenha praticado atos de inegável gravidade que exponham a risco a continuidade da atividade empresarial. Pior, ele só poderá ser excluído num conclave, ou seja, numa assembleia ou reunião de sócios, especialmente convocada para esse fim, dando-lhe ainda o direito de ampla defesa e contraditório, como se houvesse ampla defesa e contraditório, senão no processo. E aqui ninguém está sendo processado, nós só estamos excluindo. Então, meus amigos, conjugando tudo isso, seria mesmo possível, o que é bastante difícil na prática. O nosso e-mail, é claro, os senhores sabem, é saberdireito@stf.jus.br. Eu agradeço a atenção, até a próxima, muito obrigado.